reunimos e aqui juntos louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Conjunto feminino, né? Esse conjunto realmente cantou bem, tá? Cantou muito bem para nosso Senhor, né? Às vezes a gente fica empolgado, né? Mas quando nós louvamos, louvamos a Deus. Quando nós cantamos, cantamos para Deus. Quando nós tocamos, tocamos para Deus. E tudo quanto nós quisermos ou fazemos também é para o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus, né? Você já passou por algum momento em que você tem saudade de um determinado tempo, em que você chega e fala assim, que vontade de deitar no colo da minha mãe. Já passou por isso alguma vez? Que vontade de deitar no colo da minha mãe, né? Aquele colinho aconchegante, aquele colinho que quando você se machucava, você corria e ela abraçava, dava beijinho e ficava curado, né? Tempo bom, né? Você não se preocupava com nada. Tempo bom quando você podia saber que qualquer coisa desse ruim, estava lá tua mãe ou teu pai, para você ali deixar, né? Descansar maravilhosamente. Isso é muito gostoso quando a gente relembra dessa época, né? E só que isso não passou não, sabia? Né, irmã Odete? Passou não, né? Né, irmã Jéssica? Passou ou não passou? Um pouquinho. Não passou não, porque a gente tem também um colo especial. O colo de... Pronto, agora a gente ora, encerra e vamos embora. Colo de Deus. É um colo maravilhoso. É um colo especial, perfeito. Em que você pode descansar. O problema é que muitas das vezes nós achamos que somos tão adultos que colo que nada. Isso é coisa para criança. Não. Deus é Pai. Você lembra da oração que Jesus Cristo deixou como exemplo? Ele começa dizendo o quê? Pai. Ele quer ser pai da gente. E ele fez tudo para ser pai da gente. E quer continuar nos tratando como filhos. Filhos amados. Filhos em que você pode deitar a cabeça no colo dele e descansar. Seja qual for a situação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar que ele nos trate. E eu queria pensar exatamente nisso hoje contigo. Quando somos tratados por Cristo? O texto que nós vamos ler é uma sequência dos momentos que antecederam a crucificação de Cristo, quando ele é preso, né? Ele celebra a última ceia, e então eles vão para o Getsêmani, e lá no Getsêmani, então ele é preso e levado a julgamento, e naquele momento acontecem algumas coisas interessantes. E eu queria que você lesse comigo esses textos. O primeiro texto está em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. Em sequência, Mateus 26, mesmo capítulo, versículos 56 a 58. Na sequência, mesmo capítulo, versículos 69 a 75. E depois, fechando com João 21, versículo de 1 a 17. Mas vamos com calma, vamos devagar, a gente consegue ler isso tudinho. Queria que vocês entendessem a história. Jesus então é preso, né? Ele vai lá no Getsêmani e ele então dá algumas instruções antes de ser preso e levado à crucificação. Acompanhe comigo. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus:
asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora, versículos 56 a 58. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Agora, versículo 69 a 75. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O tempo passa, Jesus Cristo então é preso, crucificado, e depois ressuscita. E assim como ele havia dito, a história continua lá no capítulo 21, versículo de 1 a 17. João capítulo 21, versículos de 1 a 17. Depois disso, Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava ali cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Então, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Nesse texto aqui, algumas coisas
me chamaram muito a minha atenção e eu queria que você também participasse disso. Primeiro, quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou, Simão, quantas vezes ele perguntou, Simão, você me ama? Quantas vezes? 3 vezes, não é interessante isso? 3 vezes respostas lá atrás e 3 respostas cada frente. Onde Pedro estava quando negou a Jesus? Você leu no texto comigo. Estava no pátio. Onde estava Jesus quando Pedro se encontra agora com ele? Na praia. O que tem de comum praia e pátio? Ar livre, sim. Mas tem um detalhe que Marcos registra que João não registrou. Marcos capítulo 14, versículo 54. Marcos capítulo 14, versículo 54. Quando Pedro então vai para o pátio, olha o que acontece. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas. Esquentava-se junto ao fogo. Agora ficou melhor. De novo a pergunta. O que tem de comum entre o pátio e a praia? O fogo. A fogueira. Você percebeu que Jesus Cristo está recriando a mesma situação, o mesmo quadro. Então Jesus Cristo está ali naquele momento fazendo um verdadeiro trabalho de psicólogo com Pedro. Aí, Marruti. Ele simplesmente recriou a mesma situação em momentos diferentes. Você é um deles? Não sou. 3 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Percebeu? A fogueira. Está ali a fogueira. Em que Pedro lá atrás havia sentado para negar e agora sentado confessa. 3 vezes. Coisa interessante. E uma coisa que mais me chama a atenção, quantas vezes Jesus aparece a Pedro? No texto você leu. Aos discípulos. Jesus Cristo aparece aos discípulos 3 vezes. 3 vezes. O que o 3 tem a ver com isso? O que o 3 tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Podia ser 4, 5, 6. Ou uma só. O que me interessa aqui no texto é o quadro que Cristo ele quer fazer com que Pedro refletisse. Vamos refletir, Pedro? Vamos pensar? Vamos pensar no que você fez, as consequências do que você fez e o que você agora vai fazer. Você leu comigo que Pedro, ao depois de negar Jesus Cristo, faz o quê? Chorou amargamente. Ele saiu dali em crise. Ele saiu dali com um sentimento de traição. Eu traí meu mestre. Ele saiu dali muito abatido, inclusive. E é interessante saber isso, porque quando Jesus Cristo ressuscita e aparece às mulheres, quem sabe a história sabe. Jesus Cristo diz para que elas fossem e contassem tudo a quem? Quem sabe? Teste surpresa. Aos discípulos, mas ele destaca Pedro. Vá a Pedro e aos discípulos e anuncie. Jesus Cristo conhecia Pedro, assim como nos conhece. Sabe muito bem os nossos problemas e as nossas crises. E ele quer tratar de cada um, individualmente. O destaque, Pedro,
é porque Pedro tinha mais necessidade naquela hora do que os outros. Apesar de que todos também fugiram. O texto deixou bem claro isso. Todos fugiram. Mas o sentimento de Pedro era talvez aquele sentimento que talvez alguém aqui já deve ter tido, já era, não consigo mais, vou desistir, entrego os pontos e entra em depressão e não vai mais e coisa e tal. E Jesus Cristo, sabendo disso, quer fazer o que com Pedro? Pedro, vem cá, meu filho. Vamos tratar disso. Estou aqui. Estou pronto para te abraçar. Estou pronto para fazer com que você possa ter uma nova realidade de vida. Mas para que isso acontecesse, era necessário algumas observações serem feitas por Pedro e o que Jesus Cristo fez. Voltando ao primeiro texto de Mateus, versículo 26, versículo 31 a 35, no versículo 33, Pedro dá uma resposta aqui interessante. Quando Jesus disse, vocês vão me abandonar. Vocês vão deixar aqui. Vocês vão ser dispersos. Porque está escrito isso. Cumprimento de uma profecia. E aí Pedro dá uma seguinte resposta: ainda que todos o deixem, ainda que todos te abandonem, ainda que todos larguem o Senhor por lá, eu nunca te abandonarei. Primeira coisa que você precisa entender para poder ser tratado por Cristo é reconhecer que você precisa dele, humilhar-se para ser tratado. Essa autoconfiança de Pedro fez com que ele caísse. A pessoa, quando vai com muita vontade, achando que é autossuficiente e poderoso para resolver os problemas, ele acaba se dando mal. Ele acaba se dando mal. Ele precisa reconhecer que ele é um pobre coitado. Todos nós somos. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Miserável, Paulo falando, miserável homem que ele reconheceu a sua situação de insignificância. Apesar de ser o apóstolo, apesar de ser servo de Deus, apesar de ter Jesus Cristo ao seu lado, nós precisamos entender que nós precisamos muito de Cristo. Assumir o controle da nossa vida sozinho não vai dar certo. Assumir o controle de todas as nossas decisões não vai dar certo. A autoconfiança é o principal ponto para a derrota de qualquer pessoa. Então você precisa reconhecer que é um necessitado. Precisa de tratamento. Segunda coisa que precisamos também reconhecer está no versículo 34. Jesus responde a Pedro, depois dessa afirmativa dele, eu nunca vou te abandonar. O que Jesus diz para ele? Pedro, eu te asseguro, eu estou afirmando, eu estou dizendo que você, antes do galo cantar, vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Pedro não deu ouvido à voz de Deus. Sabe aquele negócio quando você vai no médico? Depois que muito te insistiram para ir, porque você não estava muito afim de ir, aí chega lá, o médico fala assim, isso aí é tratado assim, aí te dá o remédio e tal. Eu sempre falo esse exemplo, né? Aí o camarada pega e fala assim, nada, vou tomar isso nada, eu vou ficar bom sozinho, vou fazer meu chazinho. Tirando aí algumas coisas que são verdades, mas tem gente que faz isso. Vou beber água e vou ficar bom. Ignoram a orientação médica. Vai ficar bom quando? Nunca, nunquinha. E aí vai chegar uma frase no final, né, que a irmã Leila falava muito pro Dudu, quer morrer? Lembra disso, Dudu? Cadê o Dudu?
Saiu? Então vou fazer um parênteses. Na hora do culto eu quero todo mundo aqui dentro, não é lá fora não, tá? Avisa o pessoal lá da portaria que eu já avisei. Todo mundo aqui dentro. Fechando parênteses. Veja bem, a gente tem que entender que para que consigamos ser tratados, vamos lembrar daquilo que aconteceu lá no passado, quando você precisava de ajuda e você corria para a mamãe e para o papai. Você precisa ouvir o que o pai e a mãe dizem. Né? Tem gente até que não gosta muito que a mãe fale, porque de tudo que a mãe fala parece que vira praga e acontece mesmo. Já viram esse negócio? Né? É verdade. Então alguém falando aqui. É verdade. Não é porque ela sabe, adivinha, ou ela é poderosa e vai rogar praga. Não é isso não. Experiência de vida. Sabedoria. O pai e a mãe estavam muito na frente. Então, quando ele diz não vai dar certo, é porque não vai dar certo, não. Não se meta a besta em querer fazer. Vai se dar mal. Então, Jesus Cristo está dizendo, Pedro, presta atenção no que eu vou te dizer. Vai acontecer. E Pedro simplesmente ignora esta fala de Cristo. Quando que ele pode ser tratado? Não vai ser tratado nunca. Mas tem outro problema também, que pode nos prejudicar nessa hora do tratamento. É o medo pelo que as pessoas hão de dizer da gente. Lá no capítulo 26 ainda, no versículo 58, Pedro abandonou a Cristo, sim, né? Deixou o negócio correr solto, mas ele ficou meio distante. Curiosidade mata, né? Então ele ficou distante. E quando as pessoas perguntaram, é você um deles? Ele disse o quê? Não. Em outras palavras, Pedro teve medo. A palavra é essa, medo do que os outros iam falar dele. Já viu aquela frase assim, homem não chora? Já viu? Homem não chora. Aí o garoto veio chorando e falou assim, para com isso! Homem não chora! Já viu esse negócio? Pois é. Mesma coisa. Às vezes nós, para não passarmos uma impressão errada, a gente toma uma atitude, ou fala, ou faz alguma coisa, para evitar que os outros venham falar, então a gente fica de longe. Não. Isso acontece muitas vezes em certos ambientes escolares ou de serviço, em que a pessoa nunca diz que é crente. Não é? Nunca diz que é crente. É o agente secreto escondido no serviço ou na escola. É o 008. Escondido. À parte. Né? Aí quando descobre, você é crente? Você sabe como é que é, né? Vai ser tratado? Nunca. Nunca. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, quando ele contempla este quadro, observando para si que ele não é autossuficiente, olhando para si e vendo que ele deveria ter dado ouvido à voz de Deus, olhando para si que ele não precisa ter medo das pessoas que estão ao seu redor, o que ele precisaria fazer? E agora, o que eu vou fazer? Caí, errei, pequei, estou mal, estou passando um momento difícil, e agora, o que eu posso fazer? Veja, Jesus Cristo não nos deixa só. Lembra que eu falei? Ele recriou a mesma situação. Lembra que eu falei? Ele fez 3 vezes a mesma pergunta, a fogueira, e fez com que Pedro pensasse nele. Pedro pensasse nele. Diz o texto lá agora lá de João, no versículo 6, do capítulo 21, que nós lemos, que ao amanhecer, Jesus aparece a eles aonde? Na praia. Que praia é essa? Que praia é essa? Hã? Não estou escutando. Acho que vocês estão acertando, né? Mar de Tiberíades. Né? Mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia.
E o que Jesus disse antes de ser preso para os seus discípulos? Vão me prender, vocês vão embora, vão fugir, mas eu vou à frente e vou encontrar com vocês lá no mar da Galileia. Veja, era suficiente para Pedro entender que Cristo estava em busca dele para o resgatar e o confortar da sua situação. E aí, então, naquele momento, né, de tratamento, Jesus Cristo chega para Pedro e faz ele refletir com as 3 perguntas com detalhes. A primeira pergunta que ele faz, eu já até falei sobre ela, alguns irmãos aqui, eu acho que Maria deve saber. Quando Jesus Cristo chega para Simão e faz a primeira pergunta, ele diz: Pedro, tu me amas? Mas, não sei se todos sabem, se não vão saber agora, a palavra amar aqui é amar como Cristo nos amou, ou seja, amor de Deus, amor ágape, amor de sacrifício, amor até a morte. E Pedro lhe responde: não, Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo como amigo. Ele usa outra palavra em grego aqui, que é philos. Eu amo você como amigo. Não tem como ir até a morte. Eu percebi lá atrás que não dá. Não dá. Falei besteira lá atrás. Ótimo, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Segura essa palavra aí. Depois vem Pedro, Jesus e faz a segunda vez a pergunta: Pedro, tu me amas até a morte? Ele repete a palavra. É uma pergunta, não muda nada. E Jesus Cristo ouve de Pedro: Senhor, tu sabe que eu te amo como amigo. Até a morte não dá. Apacenta as minhas. Mudou, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E vem a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Pelo menos então, tá. Já que você confessa que não consegue ir até a morte, Jesus agora que muda. Pedro, tu me amas como amigo? Ele muda o verbo, a palavra. E aí Pedro responde a ele, já com o seu sentimento mexido, já com seu coração batendo forte. Realmente, o Senhor entendeu o negócio, eu entendi também, e eu só consigo realmente amar ao Senhor como amigo. E aí vem a resposta de Cristo: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Agora vamos ver o detalhe aqui. Esse joguinho de palavras. Cuide dos meus cordeiros. Foi isso que Jesus Cristo disse? De primeira pergunta? Foi. O que é um cordeiro? Cordeiro é o filhote da ovelha até 1 ano de idade, mais ou menos. Até 1 ano de idade. É a melhor carne, inclusive, para quem gosta de comer. Diga-se de passagem, é uma delícia. Eu gosto. Um cordeiro assado. Chega, senão eu vou passar mal aqui de fome. Cordeiro é o filhote. É o filhotezinho. Ovelha é o adulto. Mas é a fêmea. Não é o macho. O macho é carneiro. E também é uma carne deliciosa. Mas aí ele diz: cuide das minhas ovelhas. Foi isso que ele fala aí? Ele já diz outra palavra: apacente minhas ovelhas. E no final, a terceira pergunta, Jesus diz para ele: agora sim, cuide das minhas ovelhas. Lembre-se, você, nunca esqueça disso, que tudo que Cristo fala é perfeito. Se ele falou do jeito que falou, tem razão de ser. E qual é a razão de Cristo ter dito: cuide dos meus cordeiros, apacente as minhas
ovelhas. E por último, cuide das minhas ovelhas. Por que ele falou desta forma? Para você entender melhor, em resumo, Jesus Cristo estava dizendo assim: cuide daqueles que estão nascendo na fé. Cuide daqueles que estão ainda precisando de alguém para viver. A semelhança do ser humano, né? O Jonathan sabe disso, fugiu o nome. Isabela também sabe disso, né? Deixa sozinho para ver o que vai acontecer. Deixa sozinho. Né? Lá em casa hoje aconteceu uma coisa interessante. A Estezinha estava dormindo na cama e toda hora alguém ia, a mãe ia lá ver como estava na cama. A cama de casal é grande, né? Mas só que, numa expressão carinhosa, o bichinho estava andando já, sabe? Se mexendo muito na cama. E quando ela vai pela última vez olhar, estava na beira da cama. Ela conseguiu se arrastar até a beira da cama. O que aconteceria se continuasse? E aí? Percebe? Precisa de vigia, guarda, tomar conta. Ser que está começando a nascer. Assim como Cristo fez com Pedro. Pedro se permitiu ser tratado, ser acolhido. Agora, faça o mesmo. E aí depois ele vem, pastoreie as minhas ovelhas. Ovelhas já são o adulto. E as fêmeas. Por que fêmeas? E por que ele não diz ovelhas que são fêmeas? E não, no modo geral, ovelhas e carneiros, que são os machos. É discriminação? Os machos são independentes? Não precisam de cuidado? Né? Não, com certeza não. Porque ovelha é que gera ovelha. Ovelha é que gera ovelha. Então, Jesus Cristo está dizendo assim: oriente as minhas ovelhas, instrua, conduza, para que elas gerem ovelhas. Sustente, dê o alimento, guia, para que elas venham a dar mais ovelhas. Jesus Cristo estava botando Pedro lá nas alturas agora. Não por ser Pedro especial, mas tirando do seu coração aquele sentimento de fracasso que ele havia passado. Não sou bom o suficiente. Eu neguei a Cristo, que acabou de me dizer que eu ia fazer, e eu não prestei atenção. Cristo abraçou Pedro ali. Deu aquele braço confortante. Aquele abraço de mãe, sabe como é que é? Aquele negócio. Aquele beijinho que passa. E depois conclui Jesus Cristo. Agora, em modo geral, ele diz: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Você só vai conseguir chegar ao ponto de cuidar quando você se permitir ser cuidado. Você vai só conseguir chegar ao ponto de levar as ovelhas ao Cristo, as pessoas a Cristo, a se tornarem ovelhas, a nascerem, se você permitisse ser tratado. E qual é a primeira coisa que nós precisamos tratar em nós? Qual é a primeira coisa? Voltando para Pedro, reconhecer que não somos nada sem Cristo. Precisamos de Cristo. Todos os instantes. Precisamos que Ele esteja presente nas nossas vidas todos os instantes, e tudo que fizermos tem que estar debaixo da orientação, cuidado e proteção de Deus. Segundo, nunca abandone a palavra de Deus. Porque quando Deus diz, está dito. Quando Ele avisa, está avisado. Então, se você e eu formos inteligentes o suficiente, vamos prestar atenção em todas as palavras escritas por Cristo, por Deus, dada ao homem. Porque nela nós teremos vida. Buscar nela, porque nela teremos vida. E terceiro e por último, fracassou?
errou, caiu, Cristo está ali para estender a sua mão e te segurar e trazer de volta. Trazer de volta ao seu estado de potencialidade que Ele está te dando para resolver o trabalho que você precisa resolver para a honra e glória de Deus. Mas para isso tudo acontecer, repito, o primeiro passo é o mais importante. Reconheça quem você é. Filho ou não? Se não, tem que ser filho. Porque mãe ou pai é mãe ou pai de filho ou filha. Mesmo que seja do coração, é mãe. Então, se você não tem Cristo como pai, você não é filho. Se você não é filho, não vai ter colinho nunca. Precisa tomar essa decisão. Tomar a decisão de entregar a sua vida a Deus, colocando a sua vida nas mãos dele e fazendo dele o seu pai, o perfeito pai. Se não fizer este primeiro passo, não adianta nada mais. Pode ser um ótimo religioso como Pedro era. Pedro era um exímio religioso, mas faltava ali alguma coisa. Pode fazer tudo de certo, tudo bonitinho, como manda as Escrituras, mas não é filho, não resolve. Precisa ser filho de Deus. Já ao contrário, eu fecho com Judas. Vocês conhecem a história de Judas? Aqueles que um dia terão filhos aqui vão colocar o nome de Judas no filho? Nome bonito, gente. Judas. Não? Aí ninguém quer. Porque o nome ficou atribuído ao quê? Traidor. O nome ficou ligado à traição. Mas você sabia que Jesus Cristo deu um beijo em Judas, ou melhor, Judas deu um beijo em Jesus Cristo, e Jesus Cristo recebe Judas como um amigo? No momento da prisão, lá vem Judas. Judas e os outros para prender Jesus. E aí Jesus chega para Judas e diz: amigo, que vieste. E então houve aquela coisa toda. Judas dá um beijo em Jesus, mas aquele beijo falso, né, hipócrita. Judas foi diferente. Quando ele percebeu que fez tudo errado, o que ele fez? Na sua autossuficiência, na sua capacidade de achar que pode resolver os seus problemas, ele foi e se matou. Resolveu o problema dele? Piorou, porque ele foi para a eternidade, para longe do Pai, para longe de Deus. Então façamos como Pedro, reconhecendo que somos necessitados de Cristo, vivendo a palavra dele, e assim, mesmo que caiamos, mesmo que passemos por problemas, Cristo está lá para nos acolher e nos ajudar. Não seja soberbo, seja humilde diante do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pedir a Deus que nos ajude e que esta palavra possa surtir o efeito necessário em nossos corações. Pedir ao irmão Rogério que venha aqui à frente, nos eleve uma palavra de Deus, de oração ao nosso Deus.